A paz do Senhor, hoje a palavra está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Ou, filho de Sufê, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? O Senhor quer nos ensinar algo que muitas das vezes nós passamos no dia a dia. E essa luta que nós temos que enfrentar todos os dias, nós temos que ter uma só direção, um só foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Você vê aqui, ó, que é o primeiro ponto aqui, ó. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorava e sacrificava ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele a amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Esse é o primeiro ponto. Veja bem, você hoje está passando por situações difíceis na sua vida. Às vezes você não está conseguindo o que você quer, seja qual for a área da sua vida, seja financeira, sentimental, família, enfim, qualquer área da sua vida. Você já buscou no Senhor, você já clamou para o Senhor e você não teve uma resposta do Senhor. Aqui o primeiro ponto, aqui você vê que Deus está nos ensinando que não é a circunstância que muitas das vezes te afasta da presença do Senhor, que você não recebe a bênção do Senhor, mas é a vontade do Senhor que está sendo feita sobre a sua vida. Porque você vê aqui que nesse outro ponto, que o Senhor quer nos chamar a atenção, esse primeiro ponto, é que por mais que a vontade de Deus estava sendo feita em Ana, porque Deus fechou a madre dela, ou seja, ela não poderia ter filho, porque foi vontade de Deus. O diabo não perdeu tempo. O diabo sempre colocava situações na frente dela para deixar ela desestabilizada mais ainda. E assim está acontecendo na sua vida. Mas Ana, em vez de olhar para Deus de coração, ela começou a deixar a emoção dela tomar conta dela. E a oração dela não chegava até o Senhor.
Por quê? Porque ela orava para Deus, entrava na presença do Senhor com sentimentos da carne, com sentimentos de conformismo, de revolta, mas da carne, mas não de coração. E a palavra nos ensina que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, com sinceridade. Você está buscando em Deus uma resposta para a sua vida, mas você está colocando o teu problema, os teus obstáculos, você está enfrentando em primeiro lugar. Por quê? Porque teu coração está ali. Jesus Cristo lhe disse: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E às vezes teu coração está ali e você não está percebendo isso. E você quer uma mudança da maneira que você quer, porque você quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus já tem te dado sinais, mostrado que não é isso que Ele quer, e você continua. E você continua sofrendo, continua tendo a esperança que Deus vai mudar. Enquanto você agir com a carne, Deus não vai mudar. Porque a tua batalha não é carnal, a tua batalha é espiritual. E você vê que o diabo aqui, ele aproveitou e usou a Penina para toda vez irritar ela quando ela ia o quê? Sacrificar para Deus. Porque o diabo sabia que se ela usasse a fé dela, Deus ia mudar a história dela. Se ela tirasse o sentimento da carne e se revoltasse dentro dela e falava, não, peraí, eu creio num Deus grande, num Deus poderoso, eu não posso estar passando por isso. Deus ia ouvir a oração dela, mas o diabo sabia disso. E o diabo colocava nela sempre a mesma situação. Na hora que eles iam lá adorar a Deus, o diabo usava a Penina para irritar, tirar o foco, para tirar a comunhão, para tirar a paz. E tudo isto afasta nós da presença do Senhor. E não adiantava o marido dela dar mais porção para ela, não adiantava a Ana colocar o melhor sacrifício ali. Não adiantava. Porque não adianta nada você ser ofertante, dizimista, você fazer jejum, fazer oração, se o teu coração não está um coração sincero para o Senhor, somente dele, sem estar preocupado com as coisas que estão ao seu redor, mas com o teu coração sincero nele. Aí as coisas mudam para você. Aí Deus ouve a tua oração, mas o diabo que ele faz, ele não vai querer que você faça isso. Ele vai te colocar sempre obstáculo para te deixar irritado, para tirar o teu foco. E aqui está dizendo a palavra aqui, ó. É a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Você está vendo? Tudo para quê? Para tirar o foco. E isso já começou o quê? A abalar o casamento dela, o relacionamento dela, sem ela perceber. Porque o marido, por mais que amava ela, já começou também a ficar já intrigado, já começou a questionar ela. Porque o diabo, quando vem, ele vem para matar, roubar e destruir, como diz a palavra. E se você não entendeu ainda que a sua batalha é espiritual, você vai continuar sendo escravo e vai continuar ainda sofrendo, esperando uma esperança vã, porque Deus não opera, Deus não ouve a oração de um aflito, mas Ele ouve a oração de uma pessoa que tem o coração sincero para Ele. Porque quando você está na aflição, quando você busca Deus na aflição, quando você busca Deus no sentimento da carne, não tem como Deus ouvir a tua oração, porque teu coração não está no Senhor, a tua oração não está em sinceridade no Senhor. O diabo sabia, e o diabo usava a Penina toda vez que eles iam, que ela ia lá ofertar para o Senhor. Como foi falado aqui, que o casamento dela até começou assim, vamos falar assim, a se abalar, por mais que Eucana amava ela. Mas chegou uma hora que ele teve que falar, chegou uma hora que ele teve que questionar, porque o diabo vai logo, coloca dúvida, e colocou no coração de Eucana, está isso aqui, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes?
E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você está vendo, por mais que ele fazia, por mais que ele queria que ela sejasse feliz, ele não estava se preocupado se ela tinha condições de dar filho ou não. Ele estava preocupado com ela, porque ele amava ela. Mas o diabo já começou a cegar, o diabo já queria entrar no coração de Elcana e já fazer com que ele visse que ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada, em primeiro lugar, ter o filho, é isso que ela queria. Porque o coração dela não estava no Senhor, mas estava no filho, na bênção, na vitória que ela queria. E assim está você. Você está querendo uma resposta, está querendo mudar a tua vida, está querendo mudar, seja qual área financeira, sentimental, saúde, seja qual for. Mas é o que você quer. E o Senhor está dizendo: desperta, acorda, confia no Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Peça perdão para Deus e comece a mudar o seu foco de oração. Agradeça o que você quer. Entrega sua vida para o Senhor. E agradeça e esquece o resto e confia no Senhor, parte para outra. Tira teu coração dessa situação, porque enquanto teu coração está nessa situação, não tem como Deus mudar a tua história. Deus só vai mudar a tua história quando você colocar a certeza, a confiança, o teu verdadeiro amor no Senhor. É assim que Deus vai ouvir tua oração. É assim que Deus vai atender a ti. Enquanto você tiver com o teu coração ali, enraizado no problema, enquanto você tiver com o teu coração ali, amargurado naquela situação, não tem como. Não tem como Deus mudar a tua história. Não tem como Deus operar o milagre em você. Porque aqui está escrito aqui, ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, e aí tem mais aqui, ó. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, você vê aqui, ó, aí que Deus começou a tentar a oração dela. Por quê? Porque ela foi lá chorar amargamente, orar para o Senhor amargamente, chorou abundantemente, ela quebrou o coração. E nesse quebrar, o momento que ela quebrou o coração, ela teve o momento de lucidez na presença do Senhor. Qual que foi esse momento? Ela tirou o coração da gravidez, de ter um filho. E ela pegou e falou: Senhor, eu faço um voto contigo. Se tu me deres um filho varão, eu o entregarei a ti. Ou seja, ela mudou o foco da oração. Ela entendeu que naquele momento ela teria que fazer o contrário, em vez de ficar pedindo: Deus, me dá um filho, dá um filho, dá um filho, dá um filho, preciso ter um filho, preciso honrar o meu marido, porque naquele tempo as mulheres tinham que ter filho. Ah, me tira dessa vergonha, que não sei o que. Ela estava olhando para o sentimento dela. Quando ela tirou o foco e falou: Senhor, o Senhor é a minha vida, se o Senhor me der um filho varão, eu vou pegar esse filho e vou entregar na sua mão como oferta, vou devolver para ti, não vou colocar navalha na cabeça dele, eu vou entregar ele para ti por resto da vida. Ou seja, ela queria a bênção do Senhor. E ela abriu mão da bênção para devolver para o Senhor. Aí Deus viu sinceridade e viu que o coração dela não estava no filho, mas estava em Deus. É aí que o Senhor está nos ensinando. Você quer uma mudança na sua vida? Tira o seu coração da onde você está. Esse desespero de mudança, tira ele. Seja qual for a área, entrega na mão do Senhor e confie e só agradece. Chama a existência o que não existe, começa a confessar e agradecer ao Senhor pela vitória, seja se você estiver doente, se você estiver passando situação financeira difícil, casamento, já começa a agradecer a Deus pela vitória, porque se entregou na mão do Senhor e está confiando. E aqui o Senhor confirma para nós aqui, ó, a resposta aqui, ó. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém? Você vê que quando ela entregou para o altar, ela tirou do coração aquele desejo carnal, doentio de querer, 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 querer. Aí ela chegou, mudou o foco. Minha vida é do Senhor, então, Senhor, seja feita a sua vontade. É essa oração que você, como cristão, como cristã, tem que fazer, porque sua vida está no Senhor. E aí Ana fez e falou assim: eu entrego ele, a bênção que o Senhor me der, para te servir, para te adorar por resto da vida. Eu abro mão da bênção do Senhor, que é o meu filho, para ti, Senhor. E você vê que a palavra de Deus diz o quê? Que Deus lembrou de Ana. E passado um tempo, ela teve um filho e deu o nome de Samuel. E assim o Senhor quer fazer contigo. Ele quer fazer um novo nascimento em ti. Ele quer transformar as tuas bênçãos, a tua luta, tudo que você busca no Senhor em vitória. Mas para isso é necessário nascer. E para nascer é necessário você tirar seu coração e entregar sua vida de fato e de verdade para o Senhor Jesus Cristo. Confirmar para Ele que teu coração está nele em primeiro lugar. Depois as coisas secundárias, que é a nossa vida terrena. Em primeiro lugar, o teu espírito tem que estar voltado para Ele. Aí as coisas secundárias vai acontecer o milagre. Então creia nessa palavra. Observe como que você está orando, como você está fazendo. Observe como que você está reagindo, o que você está querendo. Como está o teu coração. Teu coração está naquela oração de querer, porque você quer. Ou tua oração está na Senhor, a tua vontade seja feita. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Se for para a tua vontade, que venha se realizar. Se não for, meu Pai, o teu nome vai ser glorificado da mesma forma. É essa oração que você faz. Se for essa, é o caminho. Se for a outra, Senhor, eu quero, Pai, eu preciso. Ah, Senhor, porque o Senhor diz que eu não tenho que passar necessidade, porque o Senhor diz que casamento, quando o Senhor une, homem nenhum separa. Ah, porque o Senhor diz que os meus filhos são herança do Senhor. Tua oração está assim, cobrando a Deus, chorando, desanimada, angustiada, não aguentando mais, abalada a tua fé por causa disso. Então está errado. Essa palavra é para você. Agora você quer mudar. Tira seu coração, entrega para o Senhor, confia, agradece e parte para outra. E você só vai agradecendo, não volta mais na oração pedindo, volta agradecendo. Aí você vai ver que Deus vai lembrar de ti, como lembrou de Ana. No tempo certo, ela foi lá e teve a bênção. E no tempo certo, Deus vai te honrar e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.